Irmãos, nós temos feito uma série já há bastante tempo no livro dos Salmos, uma série sobre hábitos espirituais. Eu queria terminar esse ano encerrando essa série, mas com uma mensagem que não será nos Salmos, mas continuará na ideia dos hábitos espirituais. Então, o tema continuará, embora o livro base não, porque, embora eu não faça isso com frequência, mas esse hábito espiritual, ele está espalhado por toda a Bíblia e não tem um salmo que eu poderia falar sobre esse hábito espiritual, a não ser que eu forçasse muito o salmo para falar algo que ele não estivesse falando. Então, tomando esse cuidado, eu gostaria de falar sobre um tema essa noite, que é um hábito espiritual extremamente necessário, mas, infelizmente, não tem sido frequente nas nossas vidas, que é a prestação de contas. Talvez seja o hábito menos desenvolvido no nosso tempo, por conta da época em que nós vivemos, numa época extremamente individualista, motivada pelo secularismo que nós enfrentamos. Então, por conta dessa postura secular, cultural e individualista, nós aprendemos a viver desse jeito, mesmo que a Bíblia nada ensine sobre essa postura egoísta, individualista e autocentrada. Nós não fomos feitos para viver dessa forma. Deus não nos criou para viver assim e nem nos recriou em Cristo para nos viver assim. Inclusive, na salvação em Jesus, a primeira coisa que Deus faz é nos colocar em um corpo. E nesse corpo nós exigimos contas e nós prestamos contas. Mas, por conta da nossa cultura, da nossa época, nós temos muita dificuldade com este tema. Muita dificuldade, seja teórica, seja prática. E então, essa noite, eu gostaria de convidar os irmãos para um passeio bíblico a respeito deste tema, selecionando alguns versículos que falam sobre isso e tentando dar um panorama geral daquilo que a Bíblia espera de nós quanto a esse hábito espiritual tão importante. Eu gostaria de começar fazendo essa pergunta: para quem nós devemos prestar contas? Recentemente eu fui questionado por um irmão quanto a essa pergunta. Para quem nós devemos prestar contas? Com base nesse texto de Romanos 14, 12, parece que o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz: assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Outras versões trazem alguma coisa um pouco diferente, mas com a mesma ideia, de que nós prestamos contas, no final das contas, para Deus. Nós somos responsáveis diante dele. Essa é a ideia. Esse irmão me perguntou, no final das contas, se na gente, na verdade, não teria que prestar contas somente a Deus. À luz desse versículo, parece que essa ideia. Eu presto contas para Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Será? Será que é essa a ideia? Será que essa é a tônica bíblica? Nós somos tão influenciados por nossa cultura individualista que enxergamos na Bíblia certas coisas que nem estão lá. Nós encaixamos algo neste texto que não está presente. Quando Paulo diz que nós somos responsáveis e deveremos prestar contas diante de Deus, ele não inclui, ele não anexa a frase "e para mais ninguém". Isso é um anexo nosso, isso é uma adição nossa. Nós devemos de fato prestar contas a Deus, ninguém está questionando isso, mas o texto não diz "e para mais ninguém". O que a Bíblia como um todo tem a dizer sobre isso? Sobre para quem nós devemos prestar contas? Mateus 18, um texto muito conhecido, vou ler apenas uma parte dele, a partir do versículo 15, diz o seguinte: se um irmão pecar contra você,
e aqui contra você está em colchetes, porque a ideia de que em alguns manuscritos esse contra você não aparece, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. O texto continua dizendo que se não ouvir, deve levar à igreja, e se não ouvir, deve tratar como gentil publicano, mas esse é o clássico texto de disciplina eclesiástica que nós tanto conhecemos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a ideia de chamar a atenção para o erro, que o texto fala, é uma outra forma de dizer exija prestação de contas. É só uma outra forma de dizer. Chamar a atenção do erro é eu ir exigir contas da pessoa que está em pecado, está em falha. Portanto, nós somos responsáveis pelos erros e pecados uns dos outros. Portanto, devemos prestar contas a Deus, certamente, ninguém está questionando isso. Mas devemos prestar contas uns aos outros. Seja a indivíduo, seja a um grupo menor, seja a igreja, enquanto corpo maior de Cristo. Mateus 18 diz que nós devemos e temos que prestar contas. E se nós não o fizermos, quando alguém exigir contas de nós, isso equivale a não ouvir, e isso então tem como desfecho ser tratado como gentil e publicano, ou seja, não cristão. O cristão é chamado a prestar contas. Não podemos dizer como Caim disse para Deus: acaso sou eu tutor de meu irmão? Lembra? Acaso sou eu tutor de meu irmão? Eu tenho alguma coisa a ver com a vida dele? Os pecados são dele, Deus. As escolhas são dele. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida eu estou vivendo. Me esforçando. Agora, exigir contas do outro, ou eu ter que prestar contas para outro pecador como eu, não, presto contas para o Senhor. Não parece isso que Mateus 18 está ensinando. Inclusive, o processo de prestação e de exigir contas uns dos outros é algo que também acontece em comunidade. Por exemplo, quando ele diz, leve 2 ou 3, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas, não envolve só a ideia de que tem mais gente para testemunhar o que foi falado, mas porque o processo do discipulado e do acompanhamento, ele se dá de uma maneira muito peculiar quando ele é feito em comunidade. Quando mais de uma pessoa está exortando, quando mais de uma pessoa está aconselhando, quando mais de uma pessoa está suportando o irmão, você ganha riqueza. Como Provérbios fala, né, na multidão dos conselhos, há sabedoria. Tem irmãos com habilidades diferentes, com dons espirituais diferentes. Somos enriquecidos quando somos acompanhados pela comunidade. Portanto, a nossa luta contra o pecado, ela é potencialmente, ela é muito ajudada por meio dos recursos que Deus dá para a igreja, que são as pessoas a quem Deus capacita. Ok, então já vimos para quem nós prestamos contas. Claramente devemos prestar contas a Deus, mas devemos prestar contas e exigir contas uns dos outros. Tem outros textos que falam sobre isso, mas eu achei que Mateus 18 seria o suficiente para essa pergunta. Agora, a segunda pergunta é: para que prestamos contas? Para que exigimos contas uns dos outros? Qual é a finalidade? Qual é o benefício até de se fazer isso? Quero caminhar com você por alguns textos. O primeiro, Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, que dizem: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão
para muitos pecados. Ou seja, qual é a ideia que Tiago quer nos passar aqui? Que desviarmos da verdade não é apenas possível para um cristão, mas é algo que acontece com frequência. Ousaria dizer que com uma frequência diária nós nos desviamos da verdade. Mas o texto não diz meramente que Deus nos trará de volta quando nós nos desviarmos da verdade. Ele bem poderia ter dito isso. Deus é aquele que nos elegeu, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que vai terminar a boa obra que Ele começou em nós. O texto poderia seguir com: Deus vai trazer você de volta quando você for desviado da verdade. Mas o texto não diz isso, embora seja verdade. Embora Deus nos traga de volta, aqueles que são filhos de Deus são preservados por Ele. Mas Deus usará pessoas para isso, e é isso que Tiago enfatiza. Quando ele diz: quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e terá perdão para muitos pecados. Quando reconhecemos que temos responsabilidade sobre a vida uns dos outros, então podemos ter o privilégio de suma importância de trazer um pecador de volta do seu desvio. Isso é um grande privilégio. Ao mesmo tempo que uma grande responsabilidade. Através dos ministérios, ou do ministério que Deus tem confiado em nossas mãos, nós podemos trazer o irmão de volta para o caminho certo. Fazendo com que ele seja, e olha as expressões que Tiago usa aqui, que ele seja salvo da morte e tenha os seus pecados perdoados. Isso como um fruto do nosso ministério, de trazer um irmão que precisa ser corrigido. Conclusão: Deus quer e planejou nos usar no seu plano redentor. No final das contas, nós sabemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos levaria a toda a verdade, sem dúvida alguma. Mas o Espírito Santo usa aqueles que são parte do corpo de Cristo para trazer outros de volta à verdade. Nós somos como aquele livro, o título que leva aquele livro, somos instrumentos nas mãos do Redentor. Não há uma desculpa a apelarmos para a soberania de Deus na salvação e santificação, para que nós não enxerguemos o nosso papel nesse processo. Trazer o pecador de volta do seu desvio tem a ver com exigir contas dele. O pecador no seu desvio não pode dizer: olha, o desvio é meu, só eu tenho a ver com isso. Cada um preste contas para Deus, cuida da sua vida, porque do meu desvio cuido eu. Não, nós somos um corpo. Quando um membro não cumpre bem a sua função, todo o corpo sofre. Portanto, todo membro tem a ver com todo o corpo, com todos os outros membros. E por isso devemos exigir conta uns dos outros. O desvio de um é o desvio de todos. E quando nós não enxergamos isso, todos estamos desviados. Trazer o pecador de volta do seu desvio tem a ver com exigir contas dele. E do outro lado, envolve o pecador prestar contas do seu desvio. Portanto, a pergunta é: por quê? Ou para quê? Qual a finalidade de prestarmos contas e exigirmos contas uns dos outros? A primeira resposta é para trazer o pecador de volta do seu desvio. Gálatas, agora Paulo, no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Muito parecido com o que Tiago diz, né? E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito deve, é uma obrigação, com mansidão ajudar aquele que se desviou. E aquele que se desviou, quando a gente ouve essa expressão, a gente já pensa em quem?
na pessoa que está fora da igreja. A pessoa que cresceu na igreja, mas hoje está fora, não quer saber de Deus. A gente já pensa no desviado, né? Um desviado, já pensa nisso. Mas aqui ele não está dizendo aquele que está fora da igreja necessariamente. Existem pequenos, médios e grandes desvios na vida cotidiana da igreja, das pessoas que estão vindo dominicalmente aos cultos. Nós não devemos corrigir ou ajudar a voltar ao caminho certo aquele que meramente está fora da igreja, mas aqueles que estão aqui, que frequentam as programações, aqueles que fecham os olhos na hora de cantar, que levantam as mãos, que oram. Pessoas como eu e você precisam ser corrigidos nos seus pequenos, médios e grandes desvios. Qualquer desvio do caminho já é um desvio, que se não for arrumado, ele se acumula ao ponto de virar um grande desvio. Pensa só comigo, esse é um caminho reto. Se eu inclino que seja 1 grau, 1 grau é pouca coisa, talvez imperceptível, mas caminha por 1 grau de diferença na inclinação por muito tempo e me fala onde você vai parar. Portanto, nós devemos nos corrigir nos pequenos desvios, para que eles nunca se tornem grandes. Nós devemos prestar contas uns aos outros nas pequenas coisas, para que elas nunca virem grandes. Qual que é o grande problema de pecados chamativos, graves, escandalosos? Eles não começam da noite para o dia. Eu não vou dormir hoje bem e amanhã acordo virado no giraia, fazendo um monte de coisa errada que escandaliza até Satanás. Não acontece assim. Mas eu vou fazendo pequenos desvios, que eu não presto contas, que eu oculto, que eu não compartilho. E na somatória desses desvios, na somatória dos passos nessa pequena angulação do caminho certo, eu vou terminar num caminho muito distante daquele que era proposto. Qualquer desvio do caminho já é um desvio que, se não arrumado, levará a desvios cada vez maiores e irreversíveis. Sabe qual é o problema de quando eu não confesso, quando eu não presto contas das pequenas coisas do dia a dia? Quando o desvio estiver maior, eu já vou ter acostumado a não prestar contas. E se eu não confessei, se eu não pedi ajuda quando aquilo estava pequeno, quanto mais agora que estiver grande, a vergonha vai ser maior, o sentimento de culpa vai ser maior, o desespero vai ser maior. E aí, geralmente, as pessoas só são ajudadas quando descobertas. O que é muito difícil, é um processo muito mais complicado. Portanto, o texto diz que essa ajuda deve ser prestada com mansidão, não é de qualquer jeito, não é com ira, não é com senso de superioridade, mas da prestação de contas e o fato de precisamos exigir contas uns dos outros deve ser feito com mansidão. Deve ser realizada no terreno da paciência. Mas isso não quer dizer que deve ser negligente, que deve ser descuidada, que deve ser irresponsável, não séria. Não, mansidão não tem nada a ver com isso. Nós devemos ter paciência, nós devemos ter a mansidão, mas isso não quer dizer tratar o pecado de maneira não séria, isso não quer dizer tratar o pecado de maneira descuidada, negligente. Ajudar alguém a voltar ao caminho é coisa séria, é coisa santa, mas ao mesmo tempo precisa ser feito com paciência, com longanimidade. Devemos, nesse processo, exigir contas, lembrarmos que o pecado não atinge só o outro, mas nos atinge também. E por isso, Paulo completa a ideia dizendo que nós devemos então tomar conta da nossa própria vida, enquanto nós exigimos contas dos outros. Nós precisamos cuidar para que nós não sejamos também tentados.
E sabe o que é engraçado? É que nesse processo de eu exigir contas dos outros, automaticamente parece que eu sou lembrado da seriedade daquilo, e isso faz com que eu tenha cuidado para não ser tentado também. Agora, quando eu negligencio o pecado do outro, quando não exijo contas, quando não o exorto, eu também me torno mais vulnerável a cair naquilo. E ainda Paulo diz, ajudem a levar os fardos uns dos outros. Paulo deixa isso explícito quando ele diz que devemos levar as cargas uns dos outros, que levar a carga significa dividir o peso. Portanto, não é algo fácil. Suportar uns aos outros, levar a carga uns dos outros não é algo fácil. É algo que envolve você carregar algum peso. Se a pessoa está carregando 100 quilos, você dividir a carga significa que você vai levar 50, para a pessoa poder levar os outros 50. Esse processo de prestar contas e exigir contas significa que nós partilharemos das cargas uns com os outros. E isso não é um processo fácil. Envolve ajudar pessoas que às vezes não querem ser ajudadas, embora precisem. E sempre envolve carregar um peso. Prestar contas é deixar que parte do peso e da luta que você enfrenta sejam distribuídos para outras pessoas também. Exigir contas não é meramente cobrar, é se envolver e compartilhar o fardo. Não é fácil, mas é necessário. Nós só levaremos o fardo uns dos outros quando nós estivermos exigindo e prestando conta um para os outros. Continuando, esse é o texto clássico para falar sobre este tema, quando o autor de Hebreus diz, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo engano do pecado e fique endurecido. A pergunta ainda é, para quê prestarmos e exigirmos contas? E o autor de Hebreus deixa claro, para que nenhum de vocês seja enganado pelo engano do pecado e fique endurecido. Todos nós somos suscetíveis a isso. Todos nós. Não importa o cargo, não importa o tempo de cristianismo, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia. Todos nós somos suscetíveis ao engano do pecado e a ficarmos endurecidos por conta dele. Temos o perigo constante de ter um coração perverso que nos desvie do Deus vivo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, é um perigo real. Somos enganados pelo pecado todos os dias. E o grande problema de sermos enganados é porque se estamos sendo enganados, nós não sabemos. Porque se soubéssemos, não estaríamos sendo enganados, obviamente. E o pecado nos engana sem que ao menos saibamos disso. E por isso precisamos do outro, a fim de que nos alerte. Olha, você está sendo enganado, mas você não está vendo. E se outros não me exigirem contas de mim, e se eu não prestar contas da minha vida aos outros, eu estarei continuamente sendo enganado, até o meu coração ficar petrificado, endurecido, assim como o povo de Israel no deserto. Por isso, precisamos advertir e sermos advertidos todos os dias, a fim de que os enganos do pecado não se acumulem. Precisamos fazer isso todos os dias, porque o pecado não tira férias, o pecado não nos engana apenas de final de semana. São todos os dias, por isso devemos ser exortados e exortar todos os dias, segundo a lógica do autor de Hebreus. É algo sério, é algo urgente. Meus irmãos, talvez muitos de nós estejamos há anos sem prestar contas a ninguém e há anos sem exigir contas de ninguém. O pecado não tira férias, portanto, há uma necessidade urgente de nós advertirmos uns aos outros e sermos advertidos. Prestarmos contas e exigirmos contas uns dos outros, porque o pecado nos engana.
e precisamos uns dos outros. Talvez a primeira pergunta lá, para quem nós devemos prestar contas, já tenha sido resolvida suficientemente, mas talvez ainda há uma especificidade nessa pergunta, que é para quem dentre os meus iguais eu presto contas? Será que então eu devo prestar contas para pessoas apenas mais maduras, apenas para pastores, missionários, profissionais? Não me parece esse o critério bíblico. A Bíblia sempre enfatiza uns aos outros. Todos nós deveríamos ser capazes de exigir e prestarmos contas uns aos outros. Sem essa visão clerical, sem essa visão de que existem profissionais que devem... Não, a Bíblia não trata assim. Todos nós devemos saber aconselhar, todos nós devemos saber exortar, e nós só melhoraremos nisso ao fazer isso. Ah, não vai falar com o pastor porque ele já estudou mais sobre isso. Não, o pastor só estudou mais sobre isso, ou só tem alguma habilidade, talvez melhor que a sua, porque ele está fazendo há mais tempo isso, talvez. Mas todos nós somos chamados a fazer. Todos nós somos chamados a nos desenvolver. Porque se houver uma dependência do clero, se houver uma dependência profissional disso, então nós nunca seremos exortados todos os dias, porque não há como poucas pessoas fazerem isso com muitas pessoas. Todos nós precisamos fazer. Mas ainda, Efésios 4, versículo 15 a 16, Paulo diz: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, somos mais parecidos com Cristo quando falamos a verdade em amor. Primeira coisa. Quando nós falamos aquilo que é duro, que é difícil, quando nós corrigimos o outro em seu erro, nós estamos nos parecendo com Cristo quando fazemos isso em amor. No processo de prestação de contas, falar a verdade em amor é essencial, tanto para quem exorta, que precisa abrir mão da sua vergonha, talvez da sua timidez, e ter coragem de falar o que o outro precisa ouvir, uma verdade em amor. Mas, ao mesmo tempo, para aquele que presta contas, também precisa falar a verdade daquilo que está passando. Sem florear, sem se justificar, sem ocultar. Mas, além disso, você é parte do corpo que tem uma função específica que ajuda as demais a crescer. É isso que Paulo diz aqui, quando ele fala que cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Meu irmão, se você é um crente em Jesus Cristo, você tem uma função específica. Deus deu dons espirituais para você. E que você deve desempenhar os seus dons para fazer os outros crescerem. Todos nós temos essa função. Ou seja, você precisa se responsabilizar por fazer outros crescerem. Essa é uma responsabilidade sua. Não do pastor, não só do missionário, não só do presbítero, do diácono, de todos nós. Não devemos pensar que só prestaremos contas a Deus e que somos responsáveis apenas por nós mesmos. Efésios 4 nos ensina que nós somos responsáveis uns pelos outros, nós somos responsáveis pelo crescimento do corpo de Cristo. Olha ao redor. Você é responsável por essas pessoas. Certamente Deus cobrará delas os seus pecados, mas Deus cobrará de você a sua negligência no seu trabalho santificador na vida do outro. Deus cobrará de você a sua falta de exortação, a sua falta de compromisso em exigir contas dos outros, porque Deus deu dons espirituais para cada um de nós que devemos usar para o crescimento do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, nós não lutamos sozinhos no cristianismo. Nós não lutamos sozinhos.
Provérbios 27, 17, bem conhecido como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. A imagem de afiar traz a ideia de uma capacitação para o serviço. Uma faca ou uma espada que perdeu o seu corte precisa ser afiada. A prestação de contas é exatamente isso. Afiamos uns aos outros para retirar as impurezas e para aprimorarmos o nosso serviço em relação uns aos outros. Ok, então nós já vimos para quem nós devemos fazer, não é apenas para Deus, devemos prestar contas uns para os outros, e para quê? Mas o que deve compor a nossa prestação de contas? Provérbios 27 diz: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. Mas não é verdade que a repreensão franca muitas vezes parece o oposto de amor? Nós temos medo de repreender o outro porque nós não queremos que pareça que nós não amamos o outro, quando na verdade é o contrário. Quando nós nos acovardamos e quando nós não repreendemos o outro quando devido, nós não estamos amando. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. Exigir contas através da exortação é uma ferida necessária. Assim como o bisturi que corta a pele para uma cirurgia, a fim de salvar a vida do paciente. O que deve compor a nossa prestação de contas? Uma repreensão franca. As feridas necessárias da graça. Mas ainda, 1 Tessalonicenses 5,11 diz: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. A nossa prestação de contas não é só martelada, não é só corrigir o outro com a seriedade, mas exigir contas e prestação de contas envolve o processo de eu animar o outro, de eu edificar o outro, de eu dar suporte, de eu dar encorajamento, de eu pegar aquele que está fraco e tentar fortalecê-lo, de eu pegar aquele que está desanimado e tentar animá-lo. Sim, muitas vezes envolve pegar aquele que está endurecido e tentar quebrá-lo. Mas a nossa prestação de contas envolve o ânimo, envolve a edificação. Muitas vezes a prestação de contas envolve confessar pecados repetidos, com vergonha, desânimo. A pessoa está prestando contas, enfrentando consequências difíceis dos seus próprios erros. E essas pessoas precisam ser animadas também. Precisam ser encorajadas. Isso está envolto no processo de prestação de contas. As pessoas precisam de esperança de que as suas lutas podem ser vencidas. As pessoas precisam de edificação necessária para que as suas lutas sejam de fato vencidas. Mas ainda, Hebreus 10, versículo 24 e 25, dizem: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. O que faz parte da nossa prestação de contas e da exigência de contas uns dos outros envolve nós motivarmos uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Ou seja, prestação de contas acontece em comunidade, porque olha a continuação do texto: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Quando a gente deixa de reunir, a gente não está quebrando só o mandamento de guardar o dia do Senhor. Quando a gente deixa de se reunir, a gente está falhando em nos enxergar como parte do corpo que deve servir um ao outro para que haja ânimo e crescimento e estímulo no amor da prática das boas obras. Eu não peco só porque eu estou deixando de adorar o Senhor no dia que é reservado para isso, mas eu peco porque eu deixo de discernir o corpo de Cristo. Eu peco porque eu deixo de estimular um ao outro na prática do amor e das boas obras. Quando você vem a este local, no dia de domingo, na reunião que nós temos agora, você vem pensando:
Deus, quem o Senhor quer me usar para estimular essa noite? Para encorajar, para motivar a prática do amor, das boas obras. Como o Senhor quer me usar essa noite? Com quem que eu vou conversar? Essa é uma preocupação. E isso está envolto no processo de prestação de contas e de exigir contas. Devemos, inclusive, pensar sobre isso. Isso não acontece assim, de maneira desleixada. O texto bíblico diz que devemos nos planejar, gastar tempo pensando como que eu vou motivar, como que eu vou encorajar alguém. Como transformar isso em um hábito? É algo que envolve planejamento e preparo. Precisamos nos encorajar mutuamente. Efésios 5. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. E aqui existem muitas explicações das possíveis interpretações do que é se sujeitar aqui. Estudiosos têm caminhado para ouvir atentamente os outros, oferecer ajuda e apoio quando necessário, aceitar correções e conselhos com humildade, buscar o bem-estar da comunidade. Tudo isso envolve se sujeitar um ao outro e tudo isso, em alguma medida, faz parte do hábito da prestação de contas. Mas eu quero dar 2 exemplos bíblicos. A gente já viu textos normativos, textos que nos ordenam a fazer isso. Mas eu quero mostrar como a Bíblia trata deste tema com narrativas. 2 delas mais conhecidas é quando Natã chega para Davi, após ele ter adulterado, após ter feito parte de um planejamento da morte de um homem, um grave pecado. E aí Natã então chega para ele, conta uma história, e Natã exige contas do rei Davi. Natã poderia ter pensado, eu não estou numa posição adequada para exigir contas do rei. Eu vou apontar o dedo na cara do rei e dizer, tu és o homem? Como que eu vou fazer isso? Como você chega no Alexandre de Moraes e diz, tu és o homem? O cara prende todo mundo por qualquer coisa. Se eu fazer isso, eu estou ferrado. Davi mandou matar o cara porque o único pecado dele era casado com Batseba. Morreu, o que eu vou falar para ele que está errado? Ele vai me matar, ninguém vai fazer nada por mim. Mas Natã foi lá exigir contas de Davi. Disse, Davi, tu és o homem. E Deus usou Natã para transformar a vida de Davi. Um dos salmos mais belíssimos da Bíblia vem por conta dessa exortação que Davi recebeu e então ficou convicto do seu pecado de maneira tão profunda. Nós precisamos de Natãs na nossa vida, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser Natãs corajosos, intrépidos, quando exigimos contas uns dos outros, não importa o cargo. E ainda, lembra da história de Acã? E aqui é uma história pesada. Lá em Josué 7, conta a história da desobediência de Acã, que ele toma os despojos proibidos, provocando a ira do Senhor contra os israelitas. Então o povo de Israel é derrotado em Ai. Um monte de gente morre e sofre por conta do pecado de um. Essa é a história. Um monte de gente está sofrendo as consequências do pecado de um. Eles não poderiam ter dito, Deus, olha, eu não tenho nada a ver com o pecado de Acã. Não tenho nada a ver. Cada um presta contas para Deus. Acã deveria prestar contas, eu não tenho nada a ver com Acã. E então vem a intercessão de Josué. Josué se prostra perante Deus. O Senhor revela alguém que pecou ao tomar os despojos. Então, por sorteio, Acã é identificado como culpado. Josué exorta Acã a confessar. Acã confessa o seu pecado. E então, no versículo, perto do fim do capítulo, diz, então disse Josué a Acã, meu filho, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e dá-lhe louvor. E diz-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E o texto fala das consequências. Acã e sua família
junto com os bens, são tomados, são levados ao vale de Acor e apedrejados, e é tudo queimado. E isso restaura o favor de Deus para com Israel. E a gente fica abismado. Por que não só Acã morreu? Existem muitas interpretações disso. Alguns dizem que talvez a família soubesse e não fez nada. Mas o ponto maior nesse texto é quando um peca, as consequências são sofridas por todos. Todos sofrem. A confissão de Acã destaca a importância de prestar contas e ser transparentes com os próprios erros. Mas, acima de tudo, a história mostra que o pecado de um indivíduo pode trazer consequências para toda uma comunidade, sublinhando a responsabilidade coletiva que nós temos. Forte, não? Mas agora eu quero falar do problema, o porquê nós não fazemos isso, rapidamente, em um texto bíblico, e depois a solução para esse problema. Já deu para entender a importância? Já deu para entender que nós devemos fazer isso uns com os outros, não apenas com Deus? Agora eu quero falar sobre o problema, qual é a nossa dificuldade com isso e qual é a solução que a Bíblia dá para isso. Primeiro, Filipenses 2. Paulo primeiro começa a falar do problema. Não sejam egoístas. Meus irmãos, que é uma motivação principal para a gente não prestar contas e exigir contas do que o nosso egoísmo. Nós preocupamos apenas conosco mesmos. E por isso nós vemos o outro se desviando do caminho e nós não damos a devida importância para ir lá corrigir, para ir lá exigir contas do outro. Nós somos egoístas. Ou ainda, Paulo diz, nem tentem impressionar ninguém. Quando nós deixamos de prestar contas para alguém, muitas vezes a nossa motivação é, eu não quero demonstrar aquilo que eu estou passando de fato. Eu quero impressionar os outros com a minha vida aparentemente tudo certinha, tudo bela. Então eu não quero prestar contas para o outro. Então você percebe que logo na primeira linha do versículo, Paulo dá aqui as razões de nós não prestarmos contas e nós não exigirmos contas. Nós não exigimos contas porque somos egoístas, nós não queremos prestar contas porque nós somos preocupados demais com a nossa imagem. Nós queremos impressionar as pessoas. E ele continua, mas sejam humildes. A humildade que faz alguém confessar os seus próprios pecados aos outros. Considerem os outros mais importantes, ou seja, perceba que se você estivesse em erro, que o melhor para você seria ser corrigido, então corrija o outro quando ele estiver errado. Porque considere o outro mais importante que você. Mesmo que ele não goste da sua exortação. Mesmo que você se sinta desconfortável. Mesmo que você não tenha habilidade no falar. Se importe com o outro. Portanto, as razões da nossa desobediência têm a ver com sermos egoístas, individualistas. Nós não queremos que os outros saibam dos nossos pecados porque somos orgulhosos. Muitas vezes nós nem sabemos quais são os nossos pecados, o que é pior ainda. Nós nem temos consciência disso. Ou muitas vezes confiamos na força do nosso próprio braço, dizendo, não, eu consigo. Não, pera lá, eu vou dar um jeito. Eu vou corrigir isso aqui sozinho. Só me dá mais um tempo. Mas no final das contas, infelizmente, parece que a gente não quer mudar. Essa é a triste realidade. Mas a solução, né? Vamos lá. Olha o que Paulo diz. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham, aqui é o segredo, a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Cristo Jesus se importou o suficiente para vir dos céus à terra, para exigir contas de nós, para mostrarmos o quanto somos pecadores miseráveis e que carecemos de ajuda externa. Viveu a nossa vida, morreu a nossa morte. E Paulo está dizendo, a maneira de nos libertarmos do nosso orgulho, a maneira de nos libertarmos do nosso egoísmo, é quando nós olhamos para Jesus
É quando nós olhamos para a atitude que foi demonstrada por Jesus e nós seguimos. Essa é a única solução. Deixa eu ampliar essa ideia quando Paulo diz lá em Colossenses 3, versículo 16, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Aí, depois disso, ele diz: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. De fato, nós devemos ensinar uns aos outros com toda a sabedoria e precisamos fazer isso na prestação e quando exigimos contas uns dos outros. Mas antes de ele dizer isso, ele fala que a mensagem a respeito de Cristo, com toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Meus irmãos, no final das contas, talvez o grande diagnóstico da nossa falta de prestação de contas é porque a mensagem a respeito de Cristo ainda não preencheu toda a nossa vida. Porque quando ela nos preenche, porque quando mais da atitude de Cristo em nosso favor nos preenche, então é inevitável que nós tenhamos a mesma postura de Cristo ao nos preocuparmos uns com os outros. A ponto de passar por sofrimento, a ponto de passar por, talvez, desprezo, mas ao mesmo tempo fazer aquilo que precisamos fazer, que é exortar em amor. Só obedeceremos o chamado de exigir contas e prestar contas quando a mensagem de salvação de Cristo preencher a nossa vida. Então, de fato, aconselharemos uns aos outros com toda a sabedoria. E aconselhar é parte do processo de prestar contas e exigir contas. E por último, onde? Aqui eu não vou trazer nenhum versículo bíblico, é apenas uma aplicação. Porque não existe um versículo bíblico que diz onde nós devemos fazer isso. Existe versículo bíblico, como em Hebreus, dizendo que devemos fazer isso todos os dias. Logo, nos parece que o cenário onde a prestação de contas deve acontecer é no cenário de todo dia, aonde nós estivermos. Em casa, na igreja, na escola, aonde estivermos, devemos prestar contas àqueles, obviamente, que são nossos irmãos na fé, que têm os recursos dados pelo Espírito para nos ajudar a nos lembrar do caminho, a nos corrigir, a carregar o fardo conosco. Mas eu quero falar que existe esse lado informal da vida cotidiana, onde deveríamos prestar contas e exigir contas, mas eu quero apontar para um lado mais formal. Por quê? Porque a vida que a gente leva é tão corrida que as atividades nos engolem de tal forma que quando a gente se percebe, a gente não teve tempo. A gente não separou o tempo. A gente mal faz parte do convívio uns dos outros durante a semana. Portanto, a vida na cidade, no século XXI, tornou essa nossa responsabilidade cristã muito difícil. E é exatamente por isso que se faz necessário alguns ambientes mais formais, mais estruturados, para nos ajudar a cumprir essa obrigação cristã. E aqui eu quero falar dos nossos grupos de crescimento. O grupo de crescimento é o ambiente na igreja onde isso deve acontecer. Onde com algum grupo pequeno de pessoas, você vai confessar ali as suas falhas, os seus pecados, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus desânimos. E você vai ser encorajado, você vai ser exortado, você vai ser acompanhado. As pessoas ali vão exigir contas de você durante a semana, na semana seguinte. Porque há um nível de compromisso comunitário entre os integrantes daquele grupo. Precisamos desses ambientes formais para isso. Porque se nós dependermos da nossa vida tão corrida, é
dificilmente nós teremos isso, com graves consequências para o nosso cristianismo. As pessoas me perguntam, pastor, mas é obrigado a participar do pequeno grupo? Eu falei, claro que não. Óbvio que não. Da mesma maneira que você me perguntar se é obrigado a vir na escola bíblica dominical. Eu falo, claro que não. Na Bíblia fala de culto. Mas na Bíblia não tem escola dominical, não tem pequeno grupo, não tem. Não estou tirando a importância desses momentos na vida da igreja. Só estou dizendo que esses momentos só existem porque nós enxergamos dificuldades na nossa vida que precisam ser suplantadas por alguns eventos assim. A escola bíblica dominical é uma excelente ferramenta, que não existe desde o começo, mas que nós temos sido abençoados muito por ela. Nós temos crescido em conhecimento de Deus e da sua vontade por meio da escola bíblica. Da mesma maneira, os pequenos grupos é um ambiente singular para que nós exijamos e prestemos contas uns para os outros, que pode acontecer fora dele, mas é tão difícil acontecer fora dele, que é por isso que nós precisamos de momentos assim, formais. Então eu digo, você não é obrigado, mas a minha pergunta é, para quem você tem prestado contas? A quem você tem exigido contas? Eu não tenho tempo. Não, aí não tem como. A Bíblia diz que você deve fazer isso com a frequência diária, e você fala que você não faz isso em nenhum momento, e ainda assim não arranja espaço na sua agenda para o pequeno grupo. Aí se torna obrigatório. Eu consigo entender uma pessoa que não vem na escola bíblica dominical e passa a semana lendo dezenas de livros, ouvindo pregações, participando de cursos. Eu consigo entender uma pessoa assim. Ela está sendo nutrida de alguma forma. Mas se a pessoa não tem nada disso e me pergunta, será que eu devo ir na escola bíblica dominical? Eu fico, com certeza. Entende o que eu estou dizendo? A Bíblia não formaliza pequeno grupo. Embora as comunidades, as igrejas no primeiro século eram pequenos grupos. Né? Já funcionavam em pequenos grupos. Portanto, meus irmãos, nós estamos no último domingo do ano. Eu quero te convidar que essa série que termina hoje, com esses vários hábitos espirituais, que você planeje cultivá-los no próximo ano. Coloque no seu calendário, coloque na sua agenda. Gaste tempo pensando, assim como o autor de Hebreus diz, em como motivar uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Planeje isso. Fracassar em planejar é planejar fracassar. Planeje prestar contas esse próximo ano. Planeje exigir contas no próximo ano. Coloque isso na agenda. Coloque isso no calendário. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos graça, Pai, para fazermos aquilo que o Senhor exige de nós. Muitas vezes nos sentimos tão despreparados, com medo, com vergonha, orgulhosos, egoístas. Precisamos que a mensagem a respeito de Cristo preencha a nossa vida. Precisamos ter diante de nós o exemplo de Cristo Jesus e a sua obra salvadora em nosso lugar, para que, motivados pelo teu santo evangelho, o amor transborde em nossas vidas e que isso redunde em santificação no meio do teu povo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.